Amém. Amém. Deixa eu clicar aqui. Amém. Então, é bom estar aqui novamente com todos, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui na hora que muda a configuração. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não vou mexer não para não perder tempo. Então, nós vamos dar continuidade, né, à nossa introdução, antes da gente entrar nas cartas, né, especificamente. E nós paramos no verso 8, né, do capítulo 1. Nós vamos continuar a partir do verso 9, né. E lembrando, né, que, nós entendemos que a carta às 7 igrejas, né, da Ásia, é uma carta escrita, né, para a igreja de Jesus nos nossos dias também. E como a gente falou, né, essa carta foi escrita para essas 7 igrejas, né, então 7 vem falar de, plenitude, né, daquilo que é completo. Então, é também uma palavra de Cristo atual para a igreja de hoje, né, para a igreja ela perceber, né, aquilo que Cristo, quer dela, né, e aquilo que Cristo também valoriza, dela, né. Porque as cartas não têm só repreensões, né. As cartas também, Jesus ele, ressalta aquilo que eles estão fazendo, de forma correta, né. Então ele também tem elogios, né, mas ele também tem denúncia. E a gente vai ver isso, creio que, no próximo encontro, né. Então, vamos ler a partir do verso 9, né, capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quero ressaltar esse versículo aqui, eu não lembro se na outra aula eu falei isso, né, mas se eu falei eu vou repetir. Mas é interessante que quando a gente vê falando sobre os apóstolos, né, e dos sofrimentos e da forma que eles morreram, muitos apresentam João como o único que não sofreu martírio, né, porque ele não foi executado. Mas aquilo que aparenta no discurso de alguns, né, como se a ilha de Patmos fosse uma ilha de veraneio, né, uma ilha de férias, né. E a gente vê aqui como é que João se apresenta, né, ele se apresenta como companheiro, né, dos irmãos no sofrimento. Então a gente precisa lembrar que João ele também sofreu por amor a Jesus. E a ilha de Patmos era uma prisão, né, onde os prisioneiros ali passavam vários tipos de torturas, né. E às vezes a gente se esquece, né. E quando as pessoas elas sofrem, né, e de repente elas são executadas, o sofrimento ele para ali, né. Mas quando a pessoa passa por tortura, né, e ele fica sendo torturado até morrer, né, isso também indica um grau de sofrimento, né, e às vezes até maior do que alguém que foi executado, né. A gente tem casos aí em relação às próprias guerras, né, de pessoas que elas foram, presas e imediatamente executadas. Então elas não passaram por, tortura, muitas vezes. E não é o caso de João, né, João, ele estava ali na ilha de Patmos experimentando de sofrimento. Então ele exalta isso, né, ele nosso irmão não somente na perseverança, né, e por
participar do reino de Deus, mas também por sofrer, né, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nós precisamos olhar para João, né, e entendendo que ele também passou por martírio, né, ainda que ele não passou por uma execução como os outros, né, mas ele ali naquela ilha, ele sofreu. E é nesse ambiente de sofrimento, né, que ele escreve o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, né? É nesse ambiente que o manto, o véu é retirado e ele começa a ver coisas que antes ele não via e ele compartilha essas coisas. Amém? Talvez a gente não entenda isso, né? Mas lembrando de uma palavra de uma jovem nossa aqui da congregação que na nossa reunião caseira de ontem, ela compartilhou sobre a vida de José. Ela estava falando sobre a dor, né? E ela falou que nós temos duas escolhas diante da dor. Ou a dor é a nossa professora, ou a dor é a nossa prisão, né? E isso é uma escolha que nós temos. Edilson, você está me ouvindo? Tá, né? É porque a irmã Maria colocou que o som sumiu, mas eu acho que deve ter sido para ela aí. Tá normal aí para todo mundo? Tá sim, pastor. Tá bom. Deve ser as configurações aí. Obrigado. A Jane também respondeu. Então eu vou continuar, tá bom? Então a gente precisa entender isso, né? Que o sofrimento que a gente passa faz parte do nosso processo. E é nesse processo que Deus vai trabalhar a maturidade que nós devemos desenvolver para chegarmos no ponto que Ele quer para nos revelar coisas mais profundas, né? E eu lembro que a Gi, né, que é o nome da jovem, a Giovana, a gente chama de Gi, ela conseguiu enxergar isso, né, na vida de José, né? José, ele teve um sonho, ele contou esse sonho para o pai e para os irmãos, e os irmãos se ofenderam, né, o pai também, só que os irmãos entraram num nível de ofensa maior e procuraram se vingar, né? E a gente sabe a história de José, ele Eu foi estou sem lançado voz. num... Não estou ouvindo você. Irmãos, escreve para a irmã Maria aí, que é só ela. Por favor. Posso continuar? Pode, pastor, eu vou mandar uma mensagem para ela. Ah, obrigado. Então, aí José, né, com esse sonho, ele é vendido, né, levado como escravo. Quando ele chega na casa de Potifar, né, há uma confiança de Potifar para com ele e ele acaba ganhando a confiança dele e administrando todos os seus bens, né? Mas a gente sabe que a mulher de Potifar, ela dá em cima de José e ele não cede, ela inventa uma história, Potifar se ira e manda ele para a prisão, né? E lá na prisão, né, Deus trabalha com ele, ele se torna administrador da prisão, mesmo sendo um prisioneiro, e ele se depara numa situação em que alguém tem um sonho, né? E eu achei interessante demais ela colocar, né, que José, ele antes ele sonhava, né, mas ele não interpretava. E lá na prisão, ele foi treinado para interpretar sonhos. E foi isso que o levou, né, diante do faraó, né? Então ele cresceu nesse processo
a um nível, né, que levou ele da prisão para o palácio, né? E lá no palácio ele pôde mostrar uma intimidade ainda maior com Deus, né? Ao ponto de não só interpretar o sonho, mas também revelar o sonho, né? Porque o faraó não contou o sonho. E a gente percebe que José, em tudo aquilo que ele sofreu, Deus o levou a um nível de maturidade para ele chegar onde ele chegou. E com João não foi diferente, né? E João, eu penso que ele foi para um lugar mais elevado do que José, né? Porque José, ele foi honrado diante do faraó, né? E João, ele viu o trono, né? Ele viu o Rei dos Reis, ele viu Jesus assentado no trono. E tudo que ele sofreu, né? Tudo que ele passou, foi o processo de Deus na vida dele para que ele pudesse, né, chegar a um patamar de entendimento e compreensão para ver algo extraordinário da parte de Deus e registrar isso e deixar para a gente aqui essa palavra profética, né, que foi revelado a ele. E eu louvo a Deus por isso, amém? E, ao mesmo tempo, eu quero também fortalecer aos irmãos, né, que, de repente, estão passando por algum tipo de sofrimento e, muitas vezes, nem entendendo por que estão passando por esse sofrimento. Mas eu falo aos irmãos, permaneçam firmes, né? Adorem a Deus, não murmurem, né? Honrem a Deus, né, pelo testemunho de vida, mesmo diante das dificuldades. Como diria Pedro, né, que ele deixou registrado na sua primeira carta, no capítulo 4, né, que a gente não deve sofrer como ladrão, como quem se intromete em negócios alheios, né? Mas devemos sofrer pelo nome de Jesus. Isso é motivo de honra, né? Porque se ele sofreu por nós, é uma honra nós sofrermos por ele. E nós precisamos vivenciar isso, né? Nós precisamos entender isso. Se nós estamos sendo perseguidos, martirizados, rejeitados, né, por causa do nome de Jesus, né, nós devemos glorificar a Deus por isso e entender que isso faz parte de um processo para a gente galgar, né, lugares mais altos, a gente acessar salas, né, que não são qualquer pessoa que tem acesso, salas de revelação, de conhecimento, de sabedoria, e é algo que a gente precisa abrir o coração para isso. Então, não se desespere diante do seu sofrimento, mas aprenda aquilo que Deus quer te ensinar, né? A dependência, né? A ver Deus agindo mesmo diante das aflições, a entender que realmente a dor ela tem que ser uma professora, né? E não uma prisão para a gente. E a gente liberar o coração para perdoar as pessoas, né? Perdoar aqueles que nos perseguem e realmente experimentar de um nível maior de revelação. Amém? Verso 10. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma forte voz, como o som da trombeta. Amém? Então, João, ele não só ele traz o entendimento de quem é Jesus, mas ele tem os seus ouvidos abertos, né, para compreender o que está sendo falado a ele, né? E ele então ouve essa voz, né? E quando ele ouve essa voz, ele recebe um comando dessa voz e fala: escreve um livro que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
É interessante a gente ressaltar aqui essa movimentação profética que João se envolve no Espírito, né? Então, o Espírito que está conduzindo a João a ouvir e a ver tudo aquilo que está sendo dito e está sendo revelado a ele. E na movimentação profética que eu tenho visto nesses dias, tem algo que me preocupa, né? Porque tem pessoas se movimentando e a gente não percebe que é pelo Espírito, mas as pessoas até utilizando de movimentações antigas, né, para, de alguma forma, acessar o reino celestial, e muitas vezes não percebe que está fazendo isso não da parte de Deus, né, mas pelo outro time, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Eu não sei se quando eu dei aula para vocês, eu contei de uma experiência. A gente recebeu uma pessoa lá na base, foi um grupo, né? E uma determinada pessoa chegou e falou: Pastor, tem um portal aqui, né? Eu falei: Sim, vários irmãos já falaram, já viram. Ela: Não, eu fui lá, eu fui no portal. E o portal é assim, é assado. Aí eu fiquei olhando para essa pessoa e me deu assim algo, né, estranho, e eu falei para ela: Mas como é que você foi? Você foi lá sozinha? Ela: Eu me movimento assim. Eu falei: Mas é interessante, eu não ouvi você falar que foi conduzida pelo Espírito. Você foi lá sozinha? E aí a pessoa arreganhou os olhos assim, né? Tentou disfarçar. E eu falei para ela, falei: Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você se movimenta sozinha, se você sai, né, do seu corpo sozinha, e você abandona o corpo, isso é viagem astral, né? Isso não é uma movimentação pelo espírito. E você vai ver na Bíblia que várias pessoas, né, que viram algo no reino espiritual, elas sempre têm essa frase: o Espírito me conduziu, o Espírito me levou, e no Espírito, né? Então, é uma movimentação pelo Espírito Santo. E nós conhecemos até um grupo de jovens aqui em Brasília, um amigo acompanhou eles, né? E buscando um certo conhecimento sobre esses assuntos, né? Eles faziam reuniões astrais. Quando esse amigo conheceu, era um grupo de jovens cristãos, ele conversou com eles, né, e os repreendeu em amor e os levou a entender que eles estavam se movimentando por intermédio de conhecimentos místicos não bíblicos, né? E eles se arrependeram e hoje são jovens, né, que se movimentam muito forte no profético. Mas às vezes a gente não percebe isso. E como igreja, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que perceber que tipo de movimentação profética que está acontecendo. E quando você olha e lê, por exemplo, Ezequiel, Daniel, alguns salmos de Davi, quando você estuda, né, a movimentação profética, tanto na velha aliança como na nova aliança, você vai ver que essas pessoas elas sempre ouviram e viram. E com João aqui não é diferente, né? Ele está ouvindo e ele está vendo, né? Porque a voz que ele ouve fala para ele: escreve em um livro que vês e envia-o a estas 7 igrejas. Então a gente vê uma movimentação profética completa, né? Na velha aliança a gente vê 2 palavras para profeta, né? Roé e Nabi. E Roé é para aquele profeta que ouve e fala, e Nabi é para aquele que é vidente, né? Aquele que vê. E a gente vê também que há profetas já na velha aliança
que eles não só ouvem, mas eles veem. E eles não só veem, mas eles ouvem. E eu acho que para a gente entender essa movimentação profética da igreja em nossos dias, a gente precisa entender que Deus está nos chamando, tanto para vermos como para ouvirmos. Amém? E, e é algo que a gente precisa buscar no Senhor, pelo Espírito, né? Ver e ouvir aquilo que Deus quer nos mostrar, que vai além dos nossos olhos carnais e vai trazer entendimento, né, para esses aspectos futuros que ainda vão acontecer. E também a percepção diante daquilo que já vem acontecendo, né? E é importante, como igreja, nós despertarmos para isso, né? E entendermos isso. E entendermos essa questão no dia do Senhor, né? No dia do seu descanso, da sua revelação, né? Nesse ambiente, né, onde nós estamos, mesmo em meio às aflições, né, no estado de espírito preparados para entender aquilo que o Espírito Santo quer nos trazer. Amém? Verso 12: Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então é interessante a gente perceber que João ele está tendo uma direção, uma revelação trazida pelo próprio Cristo, né? E a gente já viu nos outros versículos, né, anteriores que João ele tem uma percepção acerca de Cristo muito elevada, né? Uma revelação da pessoa de Jesus que nos versículos 1 até o 8, a gente percebe ele trazendo para a gente, né, essa revelação da pessoa de Cristo, né, e a gente pontuou algumas questões na aula passada sobre isso, e aqui ele passa novamente, né, a trazer essa revelação que ele está tendo da pessoa de Jesus, porque ele está vendo Jesus, né? Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo e ele está vendo Cristo. E ele não está vendo Cristo em aspectos proféticos que já aconteceram, né? Ele não vê Cristo como aquele bebê na manjedoura, ele não vê Cristo como aquele homem, né, que andou pela terra, ele não está vendo Cristo crucificado, né? Ele está vendo o Cristo já ressurreto, que ele viu como um dos apóstolos, das testemunhas de Jesus, quando ele foi elevado aos céus, né? Só que o Cristo ressurreto, né, agora está se revelando em sua grandeza real, né? Em sua posição de rei, né? Que recebeu toda a autoridade do Pai e governa tudo e todos. E ele começa a descrever, né, sobre Cristo, né, diante dessa revelação que ele está tendo, né? E é interessante a gente perceber isso. Como igreja, a gente precisa olhar para o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto, né? O Cristo que está à destra do Pai. É importante para a igreja, né, olhar para o Jesus que está reinando, soberano, né, sobre os reis da terra, que nada foge do controle. E nós precisamos despertar para isso, e a gente vê até mesmo nas nossas canções de adoração, né, pessoas ainda fixas na revelação de Cristo que já passou, né? Lógico, a gente não pode se esquecer, a gente não pode perder, né? Mas a gente não pode ficar preso a isso. Então, tem pessoas que olham para Cristo só como aquele bebezinho na manjedoura, né? E só lembra dele no Natal.
né? Tem pessoas que só lembram de Jesus, né, quando ele esteve na terra. É por isso que a gente não pode cantar que ele é lindo, né? Porque ele não tem beleza e não tem formosura. Ao contrário, né? Ele tem muita beleza e muita formosura, porque ele já morreu, já ressuscitou no corpo glorificado, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro, né, a ressurgir já na carne incorruptível, né, conforme o desenho original. Ele é o primeiro ser humano, né, que está no céu, sentado no trono, revestido de glória e de poder. E é esse Jesus que a gente precisa contemplar nos nossos dias. Amém? E ele vê, né, entre os candelabros, Jesus ali, né, vestido com uma longa túnica, chegava até os seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito, né? Então isso vem falar dessa glória, né, desse revestimento de verdade, né, que Jesus traz. E por isso ele tem autoridade, né? Ele é a própria verdade. Lembrando lá em Efésios 6, né, quando fala do cinturão da verdade, né? Verso 14: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, né? Lembrando aqui que no verso 14, né, essa revelação que João traz, né, vendo Jesus como esse ser, né, iluminado, né, lembra Daniel, né, que viu o que ele descreve como ancião de dias, né? Então, quem Daniel viu naquela época, né? Ele viu esse Jesus ressurreto, esse Jesus glorificado. E esse Jesus que dos seus olhos, né, sai uma chama, fogo, né? Então, os olhos de Jesus são olhos incendiados, né? São olhos que trazem essa pureza, né? E ao mesmo tempo esse juízo, né? Porque o fogo ele vai falar tanto de pureza como de juízo, porque o fogo que purifica o ouro e a prata, né, é o mesmo fogo que queima a palha. E a gente precisa entender que o olhar de Jesus é um olhar de pureza, né, mas ao mesmo tempo é um olhar de justiça. Amém? Verso 15: seus pés reluzem como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como som de muitas águas, né? Algumas versões vão trazer como bronze polido. E é interessante a gente trazer uma reflexão nesse versículo, porque quando vai falar de pés, né? Pés sempre está falando de possessão, né? Aonde você pisa os seus pés, você está delimitando um território. E quando a gente pensa em bronze polido, né, esse metal refinado aí que João fala, bronze é um dos símbolos de justiça, né? Então, onde Jesus ele pisa os seus pés, né, a justiça do reino do Pai ela é revelada, né? Ela é imposta, né? Ela prevalece. E a gente precisa entender, né, a importância isso, né, na perspectiva futura do retorno de Jesus, né? Jesus ele vai novamente pisar nessa terra, né? E ao pisar ele vai estabelecer, né, com seus pés, né, toda a autoridade plena e expressão de justiça de Deus. Por isso ele vai julgar as nações da terra. E nós precisamos
entender isso. Por isso que a gente tem cantado tanto, né? Sobre ele pisar com os seus pés, né? A gente canta de novo, rasga os céus e vem, né? Como nós vemos em Isaías 64, né? Que Isaías fala que os céus se rasgaram, né? Houve uma abertura nos céus e Deus desceu, e houve a expressão de justiça de Deus na terra, né? E Jesus já fez isso, né? Ao vir em forma humana, e ele vai voltar, né? Como o cavaleiro do cavalo branco, príncipe dos exércitos dos céus, né? O general dos exércitos de Deus, e ele vai novamente pisar na terra e vai trazer a expressão plena de justiça do reino de Deus, né, na terra, né, onde a gente crê na convergência de todas as coisas, né? Que os céus e a terra, né, vão ser uma realidade só, porque o rei vai voltar, vai pisar e vai governar sobre essa terra. Amém? E sua voz como som de muitas águas, né? Então, é uma referência, né, profética dessas ondas, né? Que lá em Ezequiel 1, 24 e 43, 2, tem essa referência, né? E, e João, como ele está na ilha de Patmos, ele ouve o som do mar, né? Batendo nas ilhas, né? De forma aterradora, né? E de repente ele ouve uma voz que tem um som, né? Como esse som de muitas águas que ele está ali ouvindo, né? Principalmente nos momentos de tempestade. Então, ele está falando dessa força, desse poder, dessa autoridade que essa voz traz, né? Verso 16: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era o próprio sol quando brilha, em todo o seu esplendor. Aqui ele vem falar, né, das 7 estrelas, dos 7 candelabros, que lá no final ele traz o entendimento do que representa os 7 candelabros e as 7 estrelas, por isso a gente vai deixar mais para o final, né, sobre essa questão, mas ele já traz, né, dentro da sua visão a respeito de Cristo, né, que ele é aquele que tem da sua boca uma espada com 2 gumes afiados, né? Então, Jesus é aquele que tem essa voz de poder, de autoridade, porque ele tem a palavra de Deus, né? Até porque ele é a palavra de Deus. João vai falar isso lá no capítulo 19, né? Dentro do seu ensino, no seu evangelho, a partir do capítulo 1, que Jesus é o verbo, né? Ele é a palavra de Deus que foi lançada, se cumpre, tem se cumprido e vai se cumprir. E Jesus traz essa autoridade em sua própria boca, né? Porque essa espada de 2 gumes afiados sai da boca dele, né? Isso a gente pode entender de forma literal, né? De forma alegórica, né? Porque nós cremos que ele vai levantar a sua espada contra as nações, mas ao mesmo tempo, né? Esse levantar de espada traz esse entendimento que a palavra de Deus, né, é essa arma, né, que é apta, né, para discernir entre alma e corpo, né, entre medulas e juntas. E ele traz, né, o brilho do sol, né, a glória resplandecente de Deus, né, na sua vida. Então, João ele está vendo, né, Cristo em toda a sua expressão de glória,
de autoridade, de poder, né? Não é mais aquela pessoa humilde, não é mais aquele ser humano, né, que andou montado no jumentinho, né? É o Cristo glorificado, né? E toda a sua expressão divina, né? Sendo essa realidade mesmo em forma humana. E no verso 17 ele continua: assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. E é algo que eu percebo que falta na igreja hoje, né? A igreja, como eu já disse, tirar o foco das revelações que nós já tivemos de Jesus, em tudo aquilo que já se cumpriu, né, referente a Ele, e olhar para Ele, né, nessa expressão atualizada dele hoje, e admirar, e contemplar, e olhar para Ele, né, e ser invadido por essa beleza, né, desse Cristo pleno, né, que nós temos acesso, né, porque nós também podemos adentrar nas regiões celestes e podemos contemplá-lo, né, pelo Espírito, em fé, né, nós podemos olhar para esse Jesus, né, cheio de glória, de poder, de autoridade, né, e nos rendermos aos seus pés, e nos dobrarmos aos seus pés, e beijarmos os seus pés, como está em Salmo 2, né, reconhecendo a autoridade e o poder do Filho que vai julgar e vai dominar as nações da terra, e vai humilhar os governantes, né, que zombam dele, né? E como diz lá no Salmo 2, ele está sentado no trono rindo desses, né? Zombando desse. Então nós precisamos, assim como João, né, ter essa revelação de Cristo. E se a gente quer entender o livro de Apocalipse, irmão, a gente precisa dessa revelação. A gente precisa desse entendimento. Se a gente quer realmente, né, entender as cartas que são escritas por João, amando do próprio Cristo, nós precisamos da revelação. Por isso que eu comecei, né, de forma introdutória com o capítulo 1. Porque não adianta a gente estudar as cartas sem a revelação correta de Jesus que nós precisamos. Até porque você vai ver que no início de cada carta, né, ele se apresenta como ele se revelou a essas igrejas. Então ele, por exemplo, no verso 1, né, do capítulo 2, a primeira carta a Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então ele se apresenta, né, a essas igrejas conforme a revelação dele diante dessas igrejas. E para João entender o que ele está escrevendo, ele se revelou assim a João. Amém? Então, muitas vezes, nós queremos trazer uma revelação de Jesus, entendendo uma palavra de Jesus, mas nós não contemplamos, a gente não vê, né, com os nossos olhos espirituais aquilo que nós estamos ouvindo com nossos ouvidos espirituais. Por isso que eu ressalto essa questão, né? Deus está nos chamando nesses dias para ouvirmos e vermos, para vermos e ouvirmos. Amém? É uma necessidade da igreja que quer se movimentar de forma apostólica e profética nesses dias. Nós temos que ser essa igreja que ela ouve e vê, que ela vê e ouve. Amém? Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Nós falamos sobre isso na declaração lá no verso 8, né, quando ele fala: eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o início e o fim de todas as coisas, né? Eu sou o Aleph, e eu sou o... Agora eu esqueci. O Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav, né? Eu sou
a força de Deus, né, que deixou a sua marca na terra, né? Porque o Aleph, né, a letra hebraica é representada por um touro, né? E o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, é representado por uma marca, um sinal de cruz, né? E quando Jesus traz essa declaração, né, que ele é o primeiro e o último, né? É esse entendimento de que ele é o início e o fim de todas as coisas. Mais alguns aspectos que a gente vai trazer, né, quando a gente estiver estudando as cartas. Verso 18: Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Então ele traz um testemunho acerca de si, né? Jesus se apresenta a João: eu sou o que vive, né? Eu morri, mas eu ressuscitei, eu estou vivo, né? Por toda a eternidade. E é isso que diferencia Jesus em relação aos falsos deuses, né? E por mais que as pessoas acreditem em outros deuses, a gente sabe que não há nenhum testemunho em relação à ressurreição desses deuses, né? Então, Maomé, Buda, dentre outros aí, né, foram pessoas consideradas deuses, mas que morreram, né? E não reviveram e não ressuscitaram. E pode ter uma explicação acerca de se tornarem um ser espiritual, né? Mas o nosso Deus, né, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou em carne, só que em carne glorificada, né, incorruptível, e ele vive, né? E eu gosto quando o Fábio Coelho, que é meu amigo, a Dani conhece, e ele fala, né, há um judeu assentado no trono, né? Porque tem hora que a gente esquece disso, né? Ele não se tornou um ser espiritual no sentido de ser um espírito, né? Como o Pai, né? Não, ele continua em carne, né? Ele continua sendo um ser humano e tem um ser humano, né, sentado no trono, reinando e governando tudo e todo. Amém? Porque ele é Deus e ele é possuidor das chaves da morte e do inferno. Então, isso é a confirmação de que toda a autoridade foi realmente entregue a Jesus, inclusive, né, da morte do próprio inferno. E Jesus, como o autor da vida, né, ele tem poder sobre a morte, né? A morte não é maior do que ele, né? E ele tem as chaves da casa do diabo também, né? Porque o inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e os desobedientes, né, vão ser lançados nele também. Então é algo que a gente precisa entender, né? Essa autoridade plena de Jesus sobre tudo e todos, né? Sobre toda a criação, inclusive sobre principados e potestades. Verso 19: Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses, né? É uma coisa tão simples aqui, mas eu quero ressaltar, e eu confesso que eu estou até folheando um caderno de anotações minha aqui. Eu confesso que eu ando meio em falta com isso, né? A gente escrever aquilo que Jesus tem falado conosco. A gente escrever toda a revelação e entendimento que nós estamos tendo acerca dele, né? E por meio dele. E às vezes a gente perde tanta coisa porque não registrou. Mas você vê
que isso é ressaltado por Jesus, né? Lá no verso 11 e agora no verso 19, ele traz essa ordem: escreve. Então, nós precisamos escrever aquilo que Jesus tem revelado a nós, amém, irmão? Para guardar, né? Para servir de testemunho, para que as pessoas possam ter acesso e não perder. E eu tenho uma dificuldade em relação a isso, porque eu sou muito assim, visual e auditivo, né? E eu presto mais atenção vendo e ouvindo do que escrevendo. E, e quando eu escrevo, eu tenho a mania de já escrever e já ir preparando o que eu estou escrevendo para aquilo que eu vou ministrar. Porque eu já estou pensando nisso, né? Cabeça de pregador, né? E às vezes eu perco muito daquilo que as pessoas estão falando, né? Mas a gente sabe que escrever é uma das melhores formas de memorizar, de não esquecer. Então, a gente tem que ter essa prática, amém? E fica aí, então, essa exortação aos irmãos, às irmãs que estão aqui, porque eu creio que Jesus tem falado a vocês, que Jesus tem se revelado a vocês, que o Espírito Santo tem conduzido vocês, né? E que ele não tem contrato de exclusividade com ninguém. E a gente precisa anotar e escrever, assim como João é orientado, né? E João é orientado a escrever o que ele vê, né? E relatar os eventos que se referem ao presente e ao futuro. Então, coisas que já eram uma realidade, né, dentro do Cronos, do tempo humano, mas aquilo que era uma realidade ainda só Kairos, né, no tempo de Deus. Mas anotar, escrever, relatar isso, né, é uma atitude de fé, né, crendo que aquilo que está sendo escrito e anotado é a palavra que vai se cumprir, né, porque é uma palavra que veio da verdade, né, que é o próprio Cristo. Amém? E no vinho, como eu falei, ele traz a explicação. Esse é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Então, Jesus está falando para ele, está vendo essas estrelas? Né? E os 7 candelabros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, ele, na visão, ele já traz uma interpretação específica sobre os candelabros, né, de ouro e as 7 estrelas, né? E a gente precisa entender que tanto as estrelas como os candelabros são referência a objetos que iluminam, né, que trazem luz, trazem clareza. E em relação às 7 igrejas, né, que são os anjos das 7 igrejas, e a cada carta ele se dirige a esse anjo específico, né? E há várias linhas de interpretação aí, e alguns falam que é o pastor de cada igreja, né? E alguns dizem que são anjos mesmo, né, colocados ali nas cidades. E eu não quero, assim, pelo menos hoje, defender uma linha, mas eu quero trazer uma indagação, né? Para vocês pensarem, cada um procurar a sua conclusão. Mas, se é um pastor, né, de cada igreja, e a gente parte da premissa que Jesus está falando qual a igreja da cidade, e a gente sabe que naquela época não tinha, como hoje, denominações, né? Mas era uma igreja só, mas essa igreja se reunia em várias casas, em outros lugares, principalmente depois das perseguições, né?
em túmulos, em lugares escondidos, né? E tudo, a gente sabe que havia vários pastores ali, né? No sentido de liderança, né? Presbíteros, e assim vai. Então, eu acho difícil ser dirigido a um homem só, né? Mas eu acho que o foco principal aqui que a gente tem que perceber, e esse vai ser o ponto do nosso estudo, né, das cartas, é que Jesus ele tem uma preocupação, né, com esses candelabros, né? Porque, em sua maioria, dentro do que ele escreve a cada igreja, né, dessas 7 cidades, a gente vê que parece que a luz desses candelabros está se apagando, né? E Jesus, como ele é descrito por Isaías, né, que ele não pisa a cana não quebra a cana amassada e não apaga o pavio que fumega, ele está querendo despertar, né, essas igrejas para que não percam a luz, né? Apesar de que hoje a gente sabe, por tudo que a igreja passou, né, que muitas dessas igrejas elas estão já apagadas, né? Se a gente for fazer uma comparação do território, né, com a representatividade que essas igrejas nessas cidades do passado, né, em suas realidades hoje, na atualidade, né, elas já estão vivenciando muito daquilo que Jesus alertou e disse que iria acontecer com elas, né? E fica para a gente também, né, como igreja no Brasil, esse entendimento, né, que a gente tem que prestar atenção naquilo que Jesus está falando, aquilo que ele está exaltando, né, e aquilo que ele está também denunciando, para que a gente possa se posicionar, né, e terminar realmente como vencedores. E na próxima aula a gente vai entrar já no capítulo 2 e estudar, né, as cartas. Amém? A cada igreja. Edilson. Fala, pastorzão, que palavra top, hein? Uau! Bom demais estudar a palavra do Senhor, né, irmãos? Tremendo. Pastor Marcelo, muito obrigado. Eu vou escolher aqui, deixa o Espírito Santo me direcionar aqui, pastor. Vou ser guiado agora pelo Espírito Santo, hein? Se mover debaixo da direção do Espírito aqui. Queridos, eu gostaria de pedir. Vou pedir para Dani. Dani, esteja orando por nós e pela vida do pastor Marcelo, para a gente estar Ok, iniciando. tá Ok? bom. Aham. Shalom, shalom a todos. Muito bênção, revelação. Nós que estamos aqui orando, né, em cima dessas palavras sobre a Igreja do Brasil, foi bem elucidador alguns pontos aí, em revelação mesmo. Beijo no coração, pastor Marcelo. Abba, Pai, nós oramos aqui, Senhor, com gratidão a Ti, Pai. Nós agradecemos por esse ensino, agradecemos por essa palavra maravilhosa, Deus. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor pode cavar os nossos corações, Deus, e nos alimentar e plantar, Deus, e regar e tornar a nossa terra fértil para Ti, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, Pai. E nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Marcelo, Deus, a vida da sua esposa, dos seus filhos, as missões por onde ele vai e vem, Senhor.
toda aventura que o Senhor tem concedido a ele nessa terra, Pai. Agora, Senhor, com as casas, as reuniões nas casas, ó Pai, e tendo o lugar ali, Senhor, para oração e treinamento, Deus. Vem com muito mais de Ti, Senhor, sobre esse lugar. Vem com muito mais de Ti, Senhor. Traz as pessoas, Senhor, de todo o Brasil para esse lugar, ó Pai, para aprender de Ti, Senhor, e para serem treinados e saírem, ó Deus, derramando do Senhor, ó Pai. Nós abençoamos sua saúde, Deus, abençoamos suas finanças. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o seu poder e glória sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, realiza, Senhor, aquilo que eles têm pedido a Ti, Senhor, todos os dias em oração. Nós chamamos a existência, Senhor, ó Deus, os pedidos mais profundos desse coração, Pai, e dessa família, Senhor. Ó Deus, cerca mesmo. Levanta os teus escudos sobre eles, Senhor, ó Deus. Ajusta bem a sua armadura, Pai. Ó Senhor, cerca com o teu fogo santo. E, Senhor, envia os teus anjos a protegerem, a servirem em todo o tempo, em toda a necessidade, ó Pai. Dê crescimento, Deus, cada vez mais maturidade em Ti, Senhor, amabilidade, Senhor, humildade, quebrantamento, paciência, ó Deus. Senhor, bondade, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ó Senhor, nós suplicamos aos Teus pés e que a glória do Senhor seja vista sobre essa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ó Deus, e em todas as reuniões, Senhor, nas casas agora, Pai. Que Cristo seja formado em cada um, Senhor. Eu agradeço pelas irmãs, pelos irmãos que estiveram aqui em todo esse tempo, e nós os abençoamos, Senhor, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ó Deus, faz, Senhor, forma em nós, Senhor. Ó Deus, a tua imagem e semelhança, os teus valores e princípios, ó Deus, o teu, Senhor, caráter, ó Pai, e faz-nos, Senhor, vivos em Ti, sempre, nos afogueia, Senhor, nos incendeia, nos firma, ó Senhor, e derrama nesses dias, Senhor, sobre o Brasil, o espírito de arrependimento, para que venha o avivamento, Pai. Nós suplicamos a Ti. Obrigada pela vida da Ivonete, do Edilson. Nós liberamos as bênçãos do Senhor sobre essas vidas. Senhor, enche esses corações, transborda seus filhos, ó Pai. Toda essa casa, essa família. Obrigada, Paizinho. Amém, amém. Derramamos gratidão a Ti. Amém. Shalom, shalom. Beijo no coração de todos. Deixa a Ivonete falar, ela está aí, olha que legal. A Lívia parece que quer fazer uma pergunta, pastor, antes da gente encerrar. Pastor, pode-se dizer que essa experiência de João se passou em sonho? Sim. Se você for perceber na leitura, né, você vai ver que é um mix de experiências, né? De sonho, de visão, entendeu? Ok. Tá no mesmo patamar aí, né? Tanto na questão de ouvir, de ver, né? Então tá tudo naquilo que a gente tem como uma forma de revelação, entendimento profético, o João está experimentando aí. Ok. Obrigada. Tem uma pergunta ao pastor, se ele puder ser claro. Eu queria que me respondesse a respeito da parte do anjo da igreja. Qual a sua visão, vamos dizer assim, a sua interpretação? Pode falar? Missionária Jane, se a senhora me permitir, eu gostaria de falar na outra aula, porque aí okay.
É porque eu quero que o pessoal pesquise, entendeu? Ah, bom, ok. Pode ser? Tá bom? Pode sim. Obrigado. De nada. Isso aí, nós vamos estudar, gente. Glória a Como Deus. diria o Amém. pastor Mais Rangel, alguém? né? Eu falo assim para uma provocativa, né? Então eu provoquei vocês. Amém. Não, mas isso é muito bom mesmo, muito bom para a gente buscar também, né? Glória a Deus. Mais alguém quer fazer alguma Eu ainda pergunta? queria fazer um comentário à parte. A Sim, pode comentar. Lívia fez ao pastor, quando ela perguntou se foi por sonho. Eu queria dizer que, no meu ver, ele foi arrebatado em espírito. Eu percebo isso, missionária Jane, a partir do capítulo 4. Que no 4, lá no capítulo 4, ele fala assim, ó. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desse. Perfeito, está claro. Sobe aqui. Oh, aleluia. Eu também quero. Amém. 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 Muito bom mesmo essa observação para a gente entender as várias etapas, né, da revelação do livro de Apocalipse. Muito bom mesmo. Amém? Mais alguém? Então, vamos encerrar aqui. A semana que vem a gente continua. Vamos procurar. Vamos Ei, pastor estudar esse. Marcelo, Sim, eu Dani. sempre faço um estudozinho antes de usar a palavra para orar, né? Eu sempre procuro alguma coisa e tal, busco. Meu irmão me ajuda também. Mas eu procurei os estudos, menino, mas, cara, cada coisa mais maluca que aparece, né? Eu já acredito que é o anjo mesmo, que é o anjo que cuida do ajuntamento cristão na cidade. Muito bom. Bom, Fica aí para os irmãos pesquisarem também, né? fica a dica, porque a gente vai achar de todo jeito. Tem que ter muito discernimento do espírito mesmo para compreender mesmo e perceber qual que é a verdade mesmo. Sim. Amém. Amém. Obrigada, pastor Marcelo. Deus abençoe sua vida. A gente se vê semana que vem, então. Gente, obrigada. Amém. Deus abençoe vocês. Boa semana. Deus abençoe. Pessoal. Semana Deus abençoe. abençoada. Abraço. Bye. Abraço.